Ah, sei. Então Não tá sei, bom. fica aqui. Ó, tá gravando. Entrou? Entrou. Será que entrou? Aí você chama alguém, acho que é aqui, ó. Ah, tá. Ana Flá... Ai, tô vendo que o pessoal tá chegando. Tá dando pra me ouvir? E eu preciso que a Brena chega pra entrar aqui. Pronto. Uai, eu aceitei. Ah, tá. Esse começo eu sempre fico meio perdida, assim, tá dando tudo certo. Ah, entrou, tudo Eu bom? cheguei. Chegou. Deixa eu arrumar Oi, aqui. Renata. Tudo jóia? Deixa eu Boa colocar. noite. Vamos, enquanto o povo vai entrando, a gente vai se arrumando aqui. Tá meio escuro? Um pouquinho, né? Acho que eu vou aumentar essa Não, luz. tá Peraí. ótima. Tá bom? Senão vai ficar também Tá luz bom. demais, né? É, Ah, não então vai tá. ficar com muito reflexo, né? É verdade. Tomara que essa live grave, porque a última eu fiquei muito brava, porque ela não gravou. Eu coloquei o despertador para avisar quando estiver quase na hora de terminar, porque senão, se passar, chegar uma hora mesmo, aí não grava mesmo. O Instagram tá cheio É. de norminhas, nhenhenhé. Que lindo Diferente, esse né? fundo! Onde você tá? Tem Tô no casa? quarto da minha filha. Ah, não, que coisa mais linda. Adorei. Tô no Tô na quarto sala de dela. jantar. É, tô no quarto dela, com as frutinhas dela, esperando a doutora Renata começar a live. Tá todo mundo ansiosíssimo para Meu Deus. escutar a pandemia que se fala do coronavírus. A gente já sabe que existia uma pandemia antes disso, né, Renata? É, com certeza, uma pandemia silenciosa, mas que traz um monte de complicação, né? E essa pandemia acabou entrando em evidência junto com por causa da pandemia do coronavírus, porque é um dos fatores de risco para evolução pior e para morte, Uhum. principalmente em jovens, principalmente em jovens. Então, foi uma coisa que a China relatou muito, mas a partir da Itália, eles consideraram como fator de risco a obesidade, e a coisa veio, né, se mostrando cada vez mais, com mais certeza. Talvez seja por isso que os Estados Unidos teve essa mortalidade, está tendo ainda uma mortalidade tão Imensa, né? alta, né? Tão alta. Então, Mas, bom, antes de a gente assim, entrar no assunto vamos mesmo, começar, né? vamos, se apresenta para os meus seguidores, depois me apresento para os seus. Gente, eu sou Brena Tavares, eu falo de Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará. Renata é uma Insta-amiga que eu conheci aqui no Instagram e a gente se conheceu em Fortaleza, né, no Congresso Brasileiro de Pediatria. Aham, E Renata foi ministrar uma aula e eu me 6 encantei anos. pelo mundo também que ela, né, que ela abraça, que Renata até a tese de mestrado e doutorado dela é sobre obesidade, então assim, quando eu vi a necessidade aqui de conversar com o pessoal que trabalha aqui comigo, que também segue aqui no Instagram sobre obesidade infantil, eu não pensei em outra pessoa. E aí agradecer, né, o convite de Renata e agradecer por ela ter aceito o espaço, colocar um pouco no espaço para falar de um assunto tão importante, mas também tão negligenciado, né, Renata? Infelizmente. Ó, então, vou me Infelizmente. apresentar. Eu sou Renata Machado, eu sou pediatra e endócrino pediatra, estou atuando só nessa área agora. E gosto de tudo de endócrino, mas tenho um xodózinho por crescimento e obesidade. Uhum. E meu mestrado foi em genética da obesidade infantil e o doutorado, que eu estava assim no limbo. Eu tinha um pouquinho antes da quarentena, eu fiz a qualificação e aí a minha defesa foi suspensa. E agora eles Por conta. aceitaram fazer defesa online. Então vai ser em menos de um mês, daqui 3 semanas vai estar lá. E eu falo, minha tese é justamente sobre obesidade infantil. É uma coisa bem mais restrita, assim, é um ponto específico, né? Hoje nós vamos falar sobre tudo de obesidade, mas é um tema que eu gosto muito de estudar. E como você tinha relatado, é realmente uma pandemia, tá? Os números crescentes, né? Desde 2000, que a Organização Mundial de Saúde colocou como um dos 10 principais problemas de saúde do mundo. Em 2019, entrou como o top 2. Aqui isso é top, do top 10 não é bom, né? O top 1 de problema de saúde foi doenças relacionadas com a poluição. E o top 2, obesidade e suas complicações. E o Brasil, infelizmente, não fica atrás. Nós estamos com mais de 50% da população adulta com excesso de peso. Quando eu falo excesso de peso, eu quero dizer obesidade e sobrepeso.
As crianças e adolescentes têm um índice menor, varia com cada estado, mas é cada vez mais crescente, crescente, crescente. A gente vê por aí, né? É verdade. E assim, e acho que desde o começo, né, puxando para a pediatria geral, eu acho assim, cabe a nós da área incentivar o aleitamento materno, né, Renata? Que entra como um fator de proteção. Então, assim, acho que para começar bem do comecinho, acho que a gente poderia incentivar mais o aleitamento materno. Quem não tem experiência, indicar para quem tem, empoderar, apoiar essa mãe para que esse aleitamento materno ele prossiga por mais tempo, que é um fator protetor para a obesidade, né? Importantíssimo. Aliás, o pediatra começa, né, nem quando o bebê nasce. Hoje em dia já tem se feito uma consulta com o pediatra para os casais grávidos. Tanto que é importante. Existe um conceito que pouca gente conhece ainda, até no meio médico não é tão assim, não está em livro ainda, mas daqui a pouco vai entrar, que chama Developmental Programming, ou a programação do desenvolvimento. O que é isso, né? É como você pode programar o seu bebê para a saúde ou para a doença, desde lá nos hábitos do pai e da mãe. Tem, às vezes até os avós entram nisso, mais menos. Então, hábitos de saúde do pai interferem na qualidade do esperma. Os hábitos de saúde da mãe mais ainda. Então, a saúde da mãe na gravidez tem tudo a ver com programar essa criança para doença metabólica na frente ou não. Então, a mãe assim, tem uma relação muito íntima com esse bebezinho que está em formação. Tanto o excesso de nutrientes dessa mãe, ou comer muita porcaria, etc., pode programar essa criança a ter mais obesidade no futuro. E também o outro excesso também não é legal. Ou por doença, ou por hábitos errados, ou aquele medo louco de engordar também. Gente, grávida vai engordar, não tem jeito. Vai ter o peso do bebê, vai ter inchaço, vai ter uma gordurinha, que é até uma reserva para ter bastante leite, depois amamenta que o negócio vai embora. Mas o bebê que nasce muito pequenininho, ele também tem uma predisposição mais para frente de mais obesidade. Então, assim, como programar a saúde do seu bebê, que esse Developmental Programming, programação epigênica, eu não sei como é que nós vamos falar isso, como é que vai ser o termo que vai pegar. Ainda não pegou o termo foi nenhum, né? Mas começa o papel do pediatra geral lá na gravidez. Na hora que nasce, o tipo de parto, como é que esse bebê vai ter ou não muito estresse nesse pós-parto imediato, e a amamentação, que é base para tudo, né? Amamentação é demais, né? O leite humano tudo que você estuda. Renata, mas aí na necessidade, você consegue fazer muito essa consulta pré-natal? Aqui, assim, não existe essa cultura, né, de estar procurando o pediatra grávida. Eu falo muito que, assim, hoje a gente já consegue não ser só refém da genética, né? Se a gente fizer essa programação metabólica, sim, a gente não fica só refém da genética. Mas a procura ainda é muito pequena. Como você disse, tem profissionais que ainda não estão familiarizados com essa informação. Então, a população em geral, mais ainda, né? Aqui é muito pouco. Aqui, eu agora não estou mais na pediatria geral, mas no começo, quando eu fazia pediatria geral, eu estava muito engajada nos cursos para gestantes. Então, tinha até convênios que promoviam esses cursos. Não, e assim, é muito bacana, né? Então, tem a parte teórica, tem a parte prática, eu pego as bonecas, a gente mostra como pegar, popó rotada, banhozinho. É muito gostoso. É bem, claro que não é a mesma coisa que o bebê, mas assim, é bem bacana. E esse pessoal que já está mais ligado, mais antenado, acaba procurando, mas não é uma coisa assim, rotina. Eu acho que no futuro vai virar. Então, tem as consultas com o obstetra, óbvio, e tem que ter, no mínimo, uma consulta com o pediatra. Pelo menos uma consulta. Eu acho que no futuro a gente vai ter isso daí, né? Vamos Deus quiser. Eu estou orientando uns alunos de TC que nós vamos falar vamos pesquisar exatamente o conhecimento da gestante sobre esses fatores importantes que vão programar essa vida do bebê. Será que essas mães, essas gestantes, têm noção do quanto esse preparo vai interferir num monte de coisa? Inclusive obesidade, que é a mãe de um monte de doença ruim. E fator de risco para mais um monte de coisa ruim, né? Tem demais. Verdade.
E no caso agora, puxando para nosso lado, agora para nosso tempo, a obesidade e a Covid na infância também estão relacionadas, Renata? Também está relacionado. Então, assim, deixar claro que, desmistificando, criança pega coronavírus? Pega, porque tem esse mito por, a criança não pega, só passa. Não, não é verdade. Geralmente, pega do mesmo tanto de adulto, mas geralmente não fica grave, mas algumas vão ficar graves. Quem tem os mesmos fatores de risco de adulto, então, diabéticos, se tiverem descompensados, né? Se tiverem qualquer doença que reduza a imunidade, ou algum tratamento que faz a imunidade reduzir, e obesidade. Mais intenso a gente vê isso nos adolescentes. Nem tanto as crianças menores, mas nos adolescentes. Também que tem a ver com o hormônio sexual, que o hormônio sexual, o masculino, ele ajuda a vida do vírus, faz o vírus entrar mais para dentro das células. Lembrando que menina também tem hormônio masculino. Então, aquele cheirinho debaixo do braço, pelinho pubiano, isso é sinal de hormônio masculino que também tem as meninas. Claro, a quantidade é diferenciada, né? Os homens ficam piores de coronavírus também. E aí, quem tem obesidade tem maior chance de ficar pior pelo coronavírus, por vários fatores. Bom, que a gente sabe que a doença tem algumas fases, né? Tem a primeira fase, que é o vírus entrar, a sua célula pegar esse vírus, ele se replica, então é a fase que tem a ver com o vírus mesmo presente no seu corpo. Na fase mais para frente, que a pessoa fica muito grave mesmo e chega a falecer, é a inflamação. Então tem aquela super inflamação. E o obeso complica nas duas fases. Então, na fase que tem a ver com você pegar o vírus e o vírus gostar do seu corpo. Então, o sistema imune do obeso, ele já não é tão bom. A gente viu isso com o SARS, com outros vírus respiratórios. Então, o obeso não tem uma eficiência igual ao do não obeso. Então, ele já tem essa desvantagenzinha. Então, ele tem maior chance de reter esse vírus e outros vírus também. Certo? O tecido adiposo, especificamente para o SARS-CoV-2, que é o nome oficial do coronavírus, ele gosta de morar dentro da gordura. Então, a célula de gordura, ela tem um spikezinho, uma proteína, fica ali assim, que apoia fazendo assim, vem cá, vírus. Aí o vírus vem, encaixa ali e entra para dentro. Então, é um lugar que fica guardando o vírus. Então, você tem uma maior quantidade. Quanto maior o tecido adiposo, mais vírus você tem. O seu sistema imune não funciona tão bem, mais vírus você tem. Então, está garantindo a pior nessa fase inicial. E o obeso, ele naturalmente, ele já tem uma inflamação. É uma das doenças que deixa uma inflamação crônica. Quando você já tem uma inflamaçãozinha e o vírus vem com tudo, você parte para aquela fase de inflamação que faz mal mesmo, que deixa a pessoa com o Covid-19 muito ruim, muito mais grave, porque ele já está basicamente inflamado. Então, a pessoa com obesidade fica bem pior. Além disso, quem é obeso tem muito maior chance de ter diabetes, doença cardíaca, mesmo na infância, né? Mesmo na infância nem tanto, mas mais adolescência. E pressão alta, que também são fatores complicadores. Então, vem tudo junto e misturado. E para complicar mais um pouco, na hora que aquele paciente está muito ruim, está na UTI, precisa de procedimentos para fazer ele respirar direito, então intubação. A intubação, ela é dificultada, porque você engorda por dentro aqui também. Então, as partes moles do obeso são mais difíceis do médico intensivista lidar. Na hora de você bombear aquele ar ali, é mais difícil também, tem uma restrição maior, porque tem uma carga assim muito grande. Claro que isso não é o que está gordinho, é o obeso mesmo. Né? Então, quem achava que obesidade é só estética, está muito enganado, né? Está muito enganado. E a gente tem mais um motivo agora, que é fugir dessa complicação por coronavírus. A pandemia, ou a coisa, quarentena, né? Dentro de casa. E assim, então vamos tentar ver se você ajuda a gente a dar umas dicas, porque assim, exatamente por conta da pandemia, as crianças precisaram ficar mais em casa, então a SBP diz para não ficar muito tempo em tela e agora eles estão assistindo aula online. Então, esse paradoxo me ajuda. Eu também. Então, a recomendação oficial antes da pandemia, né, era o quê? 2 horas de tela por dia e terminar mais cedo para desacelerar esse menino para poder dormir mais cedo.
Que dormir tarde também é um negócio que banana os hormônios, a pessoa engorda mais, mesmo sem ter outros fatores de risco. E como é que faz dessas aulas online? Então, eu falo assim, não, então tá, deixa a aula para lá, mas a hora da brincadeira, você vai ter no máximo essas 2 horas, né? E não dá, não, mas você tá de quarentena, é chato, eu quero ficar aqui, quero ficar deitado, não sei. Não. O povo, não, na hora que passa a gente volta. O povo tem que entender que a vida normal vai demorar. Quando eu falo normal, é normal. Vamos jogar bola, vamos jogar vôlei, vamos nadar, vamos todo mundo encostar e tal. Só vai ter vida normal, 100%, quando tiver uma vacina e quando todo mundo estiver vacinado. A gente nem vacina tem. Tem muita vacina em teste, mas ainda tem teste. Para todo mundo vacinado vai demorar. Então nós vamos ter momentos de abertura, momentos de fechamento, muitas restrições de exercício com contato muito próximo, acho que vai demorar para a coisa ser liberada. Então a gente tem que reinventar esse momento. As 2 horas de tela por dia, agora não é possível. Agora, então, vamos fazer assim. Fora o tempo de estudo, 2 horas de brincadeira, filme, o que você quiser. Mas a gente tem que colocar obrigatoriamente essa 1 hora de exercício. Mesmo. Porque quando você está na escola, você está sentado, mas você levanta, você brinca com um colega. Mesmo que não tenha educação física naquele dia, tem uma movimentação, tem intervalo, tem a brincadeira. Então, assim, as crianças só de terem aula online já estão, assim, deitadas, paradas. Assim, estão sendo engolidas pelo sofá e pela cama. Então, tá muito parado. Eu preciso aumentar esse tempo de exercício físico. Tanto para não engordar mais, quem já tá gordinho, e o exercício melhora a sua imunidade também. Eu sou fã de exercício físico, né? Primeira coisa que eu fiz, quando eu vi, eu falei, ixi, comprei um elíptico aqui para me pensar a cara. Então, eu tive condições de comprar, eu tenho espaço, nem todo mundo tem jeito. Mas se na sua casa cabe, tem outra coisa. Ou esteira, ou um pula-pula, sei lá, bicicleta ergométrica, alguma coisa dentro de casa. Se não tem, pelo menos uma corda, a gente tem que dar um jeito. Claro que seria muito melhor fazer exercício físico ao ar livre, etc. Ao ar livre agora, se tem gente próxima, você vai ter que fazer de máscara. E é muito ruim, né? É chato. É difícil a criança conseguir. Mas vou fazer caminhada no bosque, não sei onde, você tem que botar a máscara, viu, gente? Tem que ter essa segurança. Mesmo, não, vou ficar longe. Mas se a pessoa deu uma tossida aqui, andou um pouco, já tem trabalho mostrando esse coronavírus ali, fica e você pode se contaminar. Então, tem que ser de máscara. A criança não consegue, então não dá para fazer isso. Você mora no interior, ou tem algum lugar assim, isolado, realmente não tem ninguém, você está na fazenda, na sua fazenda, aí não tem ninguém, ok. Mas a gente vai ter que dar um jeito, né? Eu indico muito os vídeos que tem no YouTube, e fazer igual a gente está fazendo aqui, fazer com o professor de educação física. Então, com coisas muito simples, até em tipo de brincadeira, com galão de água sanitária, tira aquele pauzinho da vassoura, você usa aquilo. Dá para fazer muita coisa. Então, botar a criançada para não ficar parada, né? E a alimentação, né, Renata? Porque, assim, a gente também crianças muito ansiosas, pais ansiosos. Então, eu sempre digo que é reflexo da família, né? A educação. Não é uma criança que precisa fazer uma reeducação alimentar, é uma família inteira. Claro. E a gente está vivendo um momento atípico. Ninguém nunca passou por isso. O tempo todo que eu tenho de formada, eu nunca passei por situação parecida. Mas eu acho que a gente precisa realmente estar pé no chão, orientar a alimentação, botar esses meninos. Eu sei que tem mãe que está trabalhando mais que nunca. Eu não parei. Não, trabalhando mais, né? Porque você tem coisas mais complicadas no online e a gente não parou. Mas essa tensão que está em geral, a criança pequena dentro de casa, os pais ansiosos, é muito fácil a gente, eu mereço. Merece, mas você merece também ter saúde. Então, dica número 1, não tenha uma coisa errada dentro de casa. Então, assim, o meu fraco é doce. Então, é melhor eu não ter. Porque se eu tiver, eu vou comer. Ganhei. Então, o que eu vou fazer? Vamos dividir as calorias, ó. Faz a tapoeira e manda pro irmão, pro vizinho.
Se você não tem a sua O meu tentação recebido dentro eu da vou sua mandar para casa, a metade do problema está resolvido. E quando eu falo a tentação, eu estou me incluindo também os ingredientes. Que não adianta, não comprei o bolo, mas aí lá tem tudo, tem leite condensado. Uma hora alguém vai acabar fazendo. Então, deu aquela vontade doida, mas não tem, já vai dar uma dificuldade. Eu vou ter que sair de casa, me arrumar toda. Na hora que volta, tem todo aquele processo para limpar as coisas. Você dificulta o acesso àquela, entre aspas, tentação. Colocar norma mesmo. Isso é uma coisa normal, todo mundo tinha que ter, mas agora, mais ainda. A gente não deve tratar, ai, tá tão chato, tá tão ruim, então vamos deixar mais solto. Não, isso vai, a gente está precisando é deixar mais duro, mais rígido essas regras, porque senão a coisa degringola. Nós já estamos com menos atividade física. Então, pais e mães, quem bota coisa dentro de casa são vocês. Então, se o menino está comendo Nutella todo dia, toda hora, não foi ele que comprou, né? certeza. Não, E não certeza, é certeza. um desculpa fácil, né? Porque assim, o adulto está ansioso também, ele quer comer, automaticamente desconta no lanche das crianças, né? Mas não pode. Então a gente tem que prestar atenção, porque como você disse, a pandemia do coronavírus trouxe à tona a pandemia da obesidade, que já existia, a gente negligenciava, né? Falou-se muito tempo em fome, e hoje a gente está vendo crianças doentes pela obesidade. E as mesmas comorbidades que podem complicar uma infecção, uma inflamação, como é o Covid-19. Só que, assim, eu também sempre oriento meus pacientes, assim, aprender a preparar novos alimentos. Volta a família para cozinhar junto, né? Comprar ingredientes saudáveis, né? É um momento que pode ser, assim, trazer muitas recordações muito legais para as crianças. Então, adultos têm toda essa questão pesada, nossa, das mortes, do risco, o idoso que é querido, que você não está tendo contato e tal. Mas a criança menor, ela pode, assim, lembrar do momento, assim, nossa, meus pais ficavam muito em casa, eu tinha menos aula, foi tão bacana, dependendo de como você faz isso. Né? E Lidar. cozinhar em família, porque a gente quase não tem tempo e tal, é uma coisa muito rápida, mas agora tem gente que está tendo mais tempo, não nos casos, mas a maioria das pessoas dos trabalhos, entre aspas, normais, está ficando mais em casa. Então, mas aí faça isso com seu filho, mas não faça brigadeiro. É uma delícia, mas deixa isso para uma vez por mês. Vamos aprender a fazer salada, coloca a criança para limpar os alimentos, já com cada idade, coloca ela para fazer aquilo que ela tem condições motoras de fazer, e aprendendo, colocar a mesa e tal. Comer em família ali, já que nós estamos tendo mais tempo, não vamos ficar com esse tempo só para Netflix e ficar deitado no sofá. Né? Vamos criar também situações de brincadeira que se movimentem. Tem as brincadeiras de antigamente, quando não tinha tanta opção. Mas não tinha opção online, né? Não existia. Então, faz de conta que você não tem energia em casa. E o que nós vamos fazer agora? Jogos de tabuleiro, etc. Então, é uma interação assim que pode trazer muita recordação legal para essas crianças aí. Vamos ver daqui uns anos o que vai ficar para essas crianças, né? Que não seja um estresse muito grande. Deus quiser. Nem obesidade, e a né? gente tem que estar ali, né? Nós, como adultos, está ali direcionando para que lado a gente quer levar essas recordações das crianças. Eu também oriento, Renata, assim, dependendo de cada faixa etária, existem algumas atividades que a criança já consegue fazer, como você citou aí. Tirar o prato da mesa, colocar a roupa no cesto. Então, aquela história de delegar a função à criança, de acordo com cada faixa etária, né? Ela entra numa rotina, é a rotina de acordar cedo, continuar acordando cedo, escovar o dentinho. Ontem eu levei a minha filha no dentista numa consulta de rotina. Aí, à noite, dormir cedo, porque o sono também, né? Às vezes está bagunçada, a aula online vai começar mais tarde, então eu vou dormir mais tarde. Assim, se você mantiver uma rotina, as coisas... E no meu caso, que estou trabalhando mais do que nunca, eu precisei deixar essa rotina bem assim, mais firme mesmo, porque agora ela sozinha vai ter que ficar para assistir a aula, à tarde eu chego para fazer tarefinha, como é que vai? Então, essas pequenas tarefas já faz a criança se movimentar, né? Evitar estar só deitada, largada no sofá, no celular, né? Sim, isso é o que a gente fala de atividade física não programada e é muito bom para o corpo, tudo. E, além disso, acrescentar, como a gente falou, a parte do exercício físico, né? Deixar coisas lúdicas com a comida, mas a comida saudável. Deixar a comida saudável bacana. Tem aqueles pratinhos coloridos. E colocar a criança para participar do processo de fazer a coisa mesmo.
Então, sempre, como em tudo, né? Você prevenir é sempre melhor do que o remediar. E tratamento de obesidade depois dela instalada é um negócio crônico, a longo prazo, é complicado. Falou em remediar, eu já ia me lembrar. Eu tinha deixado uns Depois... cachos, né? Aí, assim, várias perguntas que apareceram era assim, como saber que meu filho está obeso? Então, não dá para a gente responder que dependia da estatura e do peso da criança. Mas muitas é assim, eu faço o quê depois que meu filho já está gordinho? Tem remédio? Tem tratamento? Aí eu vou passar para a doutora Renata. Então tá. Ó, mas antes a primeira pergunta, como saber se meu filho está gordinho? Bom, primeiro você tem que levar seu filho nas consultas de rotina. Não só quando ele é bebezinho. Tá, bebezinho é todo mês, depois cada 3 meses, cada 6 e tal. Mas a criança maior também tem que ir no pediatra. Ah, não teve nada. Que bom que não teve nada. Mas para acompanhar o desenvolvimento geral dela, às vezes os pais estão achando que não tem nada, mas pode ter alguma coisa que não tá legal, não tá dentro do esperado. E só vai perceber muito para frente. Então, no mínimo, uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, idealmente, essa criança tem que ir no pediatra geral. Vamos pesar e medir e botar na curva. Então, botar na curva é muito importante. Comparar como ela estava antes, como ela está agora. Como é que está essa direção da curva? Está uma curva assim, está seguindo aquela curva do meio, está caindo. Então, isso é muito importante. Se o pediatra pesou, mediu, calculou o IMC, que é o índice de massa corporal, que é a mesma continha que tem para adulto, ótimo, você vai estar sabendo porque você está levando na rotina. Lembrando que o IMC para criança não existe um número que classifica como normal, sobrepeso, obesidade. Depende do sexo e da idade da criança. Então, as crianças têm o IMC normal muito mais baixo do que o adulto. Quanto mais novinho, mais magrinho, depois vai ficando, só chega a ficar naqueles números que todo mundo conhece, que são os números do adulto, só quando já está assim, no final da adolescência. Mas uma dica de olhada, assim, quando o bebê está com 6 meses, aquela coisa gordinha, fofinho, dobrinha, é a única fase da vida que dobrinhas são normais e estão na saúde. Chegou com 2 aninhos de idade, o menino tem que acabar com aquela cara de bebê. De 1 ano para 2, a criança dá uma afinada, que ela ganha muito menos peso, né? Cresce menos do que o primeiro ano de vida, mas ela dá uma afinada. Com 5 anos tem que ser um fiapo. Pega foto de menino dos anos 70, aquilo era menino normal, hoje em dia não tudo. E é bonitinha, cara de nenê, mas 5 anos não é para ter cara de nenê. Nenê tem que acabar com aquela carinha fofa com 2 anos. Então, se o seu filho tem cara de nenê e ele não é nenê, ele tá gordo. Ele tá acima do peso. Muitas vezes no consultório, olha que coisa que acontece. Nossa, esse menino é magro demais, tá preocupado. O menino tá normal. Aí veio o irmãozinho. O irmãozinho tá com sobrepeso, talvez falando, não, esse tá normal, esse que tá aqui que veio acompanhar é que não tá. Isso é muitas vezes. Então, a noção do que é uma criança normal tá meio... O pessoal perdeu um pouco. Deturpada, porque tem muita criança com sobrepeso. Muita. Então, e aquela coisa, mas é tão bonitinho. Bonitinho agora, 5, 6 anos. Uma mocinha de 10, 12 ou um rapazinho não vai achar nada bonitinho ter bullying, porque eles sofrem. Então... Lá, um adolescente e tal, ninguém tem dúvida se está acima do peso ou não, mas realmente os menores perdeu-se um pouco do que é uma criança normal. A gente tem que resgatar isso. Então, todo mundo olhando foto dos anos 70, que o povo era normal, todo mundo era magro, era assim, a maioria das pessoas estava no peso normal, tinha um pouco de desnutrição, um pouco de obesidade, mas agora a gente está assim, caminhando, infelizmente, indo para números dos Estados Unidos. Mas acho que é porque é cultural, né? De ver o menino gordinho, acha bonitinho. Tanto que o prematuro, né? Ele tem um ketchup impressionante para engordar muito, né? Os prematuros têm tendência a obesidade exatamente porque acho que fica todo mundo tentando alimentar. Isso. Tá meio ruim sua conexão, mas eu acho que eu entendi. Que sim, tanto o prematuro que nasceu antes da hora, então por isso ele é muito pequeno, aquela coisa magrela, né? Que ganha muito mais peso no final da gravidez. E tanta criança que nasce não prematura, mas ela é pequena, então ela é magrinha,
esses meninos têm uma tendência de obesidade no futuro. Principalmente se fizerem o catch-up, a recuperação muito rápida. Então, eles têm que ganhar peso? Tem. Eles têm que entrar na curva. Eles estão abaixo da curva, aqui, tem que chegar aqui. Só que o povo dá tanta comida, o menino faz isso na curva. Isso é péssimo. Isso é muito ruim, porque aí você aprende, o corpo dele aprende a ficar com aquele excesso e lá na frente ele vai ser uma pessoa obesa e com todas as complicações. Então, cuidado, não é para assim, para fazer aquele catch-up muito rápido. Não é para dar aquele monte de farinha, de suplemento, mas ele é tão magrinho. Se ele nasceu abaixo do peso, calma que o pediatra vai saber como fazer essa recuperação e ela tem que ter calma, porque senão lá na frente você vai estar criando um adolescente, um adulto obeso, com todas as complicações. Então, foi muito bem lembrado isso. Quem nasce pequeno não pode desesperar. E aí tinha outra pergunta em relação ao tratamento, né? Tratamento. Acho que a sua internet também é assim. Tá falhando, né? Tá, Vocês estão vendo a gente direito? Eu tô me vendo aqui. Então, pronto. Vocês estão vendo a gente direito? Não, agora eu tô te vendo. Pronto. Então, aí você perguntou de tratamento, né? Claro que o principal, gente, é mudança do estilo de vida. Tanto para prevenir quanto para tratar. Então, é claro que tem gente que faz um monte de coisa errada e que continua magro. São poucas pessoas. Até estudando genética, tem um gene, entre aspas, da magreza. Aquele magro de ruim, que as pessoas normais ficam com dor de cotovelo. Existe, existe. Mas pode também você estar magro, mas metabolicamente obeso. Então, não é legal ter vida não saudável mesmo, para quem não é fácil de engordar. Então, você pode ter colesterol alto mesmo sendo magro, você pode ir muito no consultório. Você pode ter triglicérides alto também, o bom colesterol baixo, aumenta todo o risco de doença cardiovascular. Também. A maioria das pessoas tem o metabolismo assim, se eu tiver um estilo de vida não favorável ou não saudável, eu vou engordar. Tem gente que sai isso aqui da linha e já engorda, porque a sua genética não favorece. E tem gente que a genética não favorece de uma outra forma, que a pessoa tem uma dificuldade de sentir a saciedade e tem muito mais fome e muito mais prazer em alimentar. Então, essa genética te faz ficar muito mais ligado em alimentação e comer mais ainda. Então, é mais difícil para a pessoa que tem esse tipo de genética, esse tipo é até um pouco diferente do próprio sistema nervoso central, a forma como isso funciona. Então, de resistir a caixa inteira e comer só um pedacinho. A gente que come um pedacinho do chocolate está feliz, o outro tem que comer até acabar. Mas, independente se você tem a facilidade de fazer isso ou dificuldade, a gente tem que conseguir, talvez eu vou precisar de remédio para isso ou não, conseguir ter uma alimentação adequada para aquele gasto de energia que a criança tem e para o tanto que ela precisa crescer. Então, isso é muito individualizado, mas eu sei que não dá para todo dia comer chocolate, bolo, sorvete, refrigerante, Nutella, coisas industrializadas em geral, frituras. Então, tudo que for muito rico em gordura e açúcares, a gente vai achar muito gostoso. Mas não dá para comer todo dia. Não dá para ter uma vida de ficar deitado e tal. A recomendação para criança é todo dia, 1 hora por dia. Adulto é um pouco menos, mas criança é todo dia. Então, coisas individualizadas não dá para falar aqui, né? O Platão já disse, é bem individualizado. Mas comer fruta todo dia, 3 por dia. Verduras 3 tipos por dia. Com certeza, eu vou precisar disso. Ter horários para comer, não pular café da manhã. Criança não dá para fazer jejum intermitente, não deve fazer, até funciona para adulta, mas eu tenho que estar em anabolismo porque eu preciso crescer, a criança está crescendo. E nem precisa, emagrece muito mais fácil, porque só o fato de crescer está gastando energia e você precisa de mais massa. Então você faz tipo um efeito de moldar, né? De massa de moldar. Então, dieta e exercício é que faz a pessoa ficar no peso corporal adequado. Mas depois já instalado a obesidade, e às vezes já vem junto até doenças. Posso usar remédio de criança? Pode. Tem indicação, tem contraindicação, tem alguns remédios apenas. Então, assim, e uma coisa eu deixo muito clara quando eu vou propor remédio.
eu falo, olha, não tem remédio que emagrece. O que emagrece é dieta e exercício, mudança de hábito de vida. Mas o remédio te ajuda a conseguir mudar o seu estilo de vida. Porque você acha que vai tomar um remédio, vai tomar uma injeção, e beleza, fico sentadinha, comendo tudo que é porcaria, vendo televisão, sem fazer exercício e vou emagrecer, isso não existe, infelizmente. Não, nem vai existir nunca. Então, o medicamento pode ser necessário para te ajudar a mudar o hábito de vida e eu posso usar remédios para combater alguma complicação da obesidade que vem junto. Então, é muito comum a gente ter criança com triglicérides altos, colesterol ruim alto também, então a gente tem medicamentos para isso, né? A gente evita estatina antes dos 10 anos, só em casos extremos, mas existem outras opções, tem fitosteroide, que é muito bom, tem efeito legal. A gente tem várias marcas de óleo de peixe para triglicérides. Primeiro, a gente sempre tenta só com mudança de estilo de vida. E se precisar, a gente vai para lá. Tem crianças que já estão evoluindo para diabetes tipo 2, que é o diabetes que tem a ver com obesidade. Tem vários tipos de diabetes. O diabetes mais comum na infância não é o tipo 2, é o tipo 1. Aquele que a criança emagrece muito, o pâncreas para de funcionar e aí ele não tem insulina agudamente, fica muito mal, tem que tomar insulina desde o primeiro dia que fez o diagnóstico. Não tem a ver com obesidade. Claro que o diabético pode também ficar obeso, esse diabetes tipo 1. Mas o diabetes tipo 2, que é aquele conhecido antigamente por diabetes do adulto ou insulino independente, ele está aparecendo agora em adolescentes. Criança menos, mas adolescente também. Então você engorda tanto que a sua insulina passa a não funcionar. Você tem muita insulina, mas ela não presta, ela não funciona. O excesso de gordura bagunça o funcionamento dos hormônios e ela não funciona bem. Então a gente já pode usar alguns medicamentos. Tem 2 que são liberados, a metformina, que é bem antiga, comprimido. E a metformina, ela facilita a vida da insulina e ela ajuda a emagrecer também. Então ela mexe no seu fígado e faz a insulina ficar com ação melhor. E ajuda a emagrecer, mas ela está indicada para quê? Quando você já tem diabetes tipo 2 ou está chegando lá. Então, você pode, às vezes, não ter a glicemia a nível de diabetes, mas você tem muita insulina no seu corpo, então você tem o que a gente chama de resistência à insulina. Então, isso clinicamente a gente vê, já viu que tem umas crianças que tem umas marcas assim, parecendo sujeira? Aqui esse negócio, gente, chama acantose nigricans. Bonito esse treino, parece sujeira, mas esses macucos que eu treino não vai sair. Só vai sair quando emagrecer. Isso aí é quando o corpo tem muita insulina. Uma das ações da insulina vai na pele, ela atua nos receptores aqui do IGF-1 e aí cresce essa pele desse jeito. Aqui, debaixo do braço, atrás do joelho. Então, isso é um indício que, preciso fazer o exame ali da resistência insulínica. Então, faz a glicemia e a insulina. O Victoza, que é a marca que está liberada, que é o análogo do GLP-1, ele está liberado, né, para acima de 10 anos, para adolescentes que estão com diabetes tipo 2. Então, isso está em bula já. Atua muito na fome também. Então, ele foi criado para diabetes, mas ele é excelente para emagrecer. Porque ele simula o hormônio que faz assim. Sabe quando você comeu demais e chega lá e fala, ai, não aguento mais. Você vai ter essa sensação, estou muito cheio, mais precoce. Então, a pessoa come muito menos, emagrece muito. Então, ele não está liberado em bula só para emagrecimento dos adolescentes, mas ele está liberado em bula para adolescentes que têm diabetes. E vai emagrecer junto. Então, porque a coisa bem embolada, né? A sibutramina, ela está liberada também para adolescente. Na verdade, criança mesmo, menos de 10 anos, a gente tem muito pouca opção. Né? Depois eu vou falar aqui quais são elas, são as mais as que atuam no sistema nervoso central. Mas para adolescente, a gente tem até bastante coisa, né? Então, já falei aqui dos medicamentos para tratar a dislipidemia, a sibutramina, o GLP-1, que é o Victoza, que atua juntamente também, mais até para quando tem diabetes junto, né? A metformina e a sibutramina agora,
que foi um medicamento que deu muita confusão há uns anos atrás. E a sibutramina Mas para é um usar a partir de que medicamento idade, Renata? Você tá liberada em bula 12, A partir de mas 10? a partir de 10 você já pode usar. A partir de 10 anos você pode usar, que tem segurança, tem trabalhos respaldando. E como é que é isso? Então, ela age em substâncias do nosso cérebro, né? Que vão te dar uma sensação de maior saciedade. Né? Tudo tem a ver com como você funciona. Ai, não quero comer mais. Então, ela faz esse bem menos do que o análogo GLP-1, do Victoza, mas ela é muito boa, né? Por que falaram que ela tá perigosa e tal? Não é bem assim. Vamos lá. Então, tem efeitos colaterais, como todo remédio, né? Então, ela aumenta algumas anfetaminas naturais do nosso corpo. Então, você vai ter aumento de frequência cardíaca e aumento de pressão arterial, mas é um aumento pequenininho. Então, esse é o efeito colateral, assim, que se você não tem doença cardíaca, não vai ter problema. Se você não tem hipertensão, não tem problema. Então, doença, quem já tem arritmia cardíaca, tem adolescentes que já tem hipertensão, então a gente não vai usar. Mas se você não tem contraindicação, é um medicamento muito seguro. A polêmica da sibutramina aconteceu porque depois de 10 anos, ou seja, uns 15, já tinha caído a patente. Eu acho que tem coisa por trás aí. Bom, caiu a patente, o medicamento que era maravilhoso, de repente virou uma coisa que você fala, como assim? O que eles fizeram? Fizeram um trabalho com idosos cardiopatas. Mas já tinha bula, contraindicação, idoso cardiopata. Eram duas contraindicações. Então, assim, morreram mais de infarto do que quem não usou sibutramina. Mas até foi de 10% quem não tomou e 11,5%. Uma diferença pequena, mas estatisticamente significante. Então, assim, mas, gente, era claro que ia matar mais. Para que fizeram esse trabalho, a gente não deu para entender. E virou aquela polêmica toda. Mas foi exatamente 6 meses antes de surgir outra medicação. Então, assim, muito cara, né? Porque nessa época a sibutramina custava R$10. Agora tá até mais cara. Porque menos indústrias ficaram aqui. No Brasil, o que aconteceu? Que não saiu do mercado. Juntou a ABES, né, Associação Brasileira do Estudo da Obesidade, associações de endócrino, se juntaram e falaram, gente, não pode fazer uma coisa dessa, nós vamos ter uma explosão de obesidade mórbida, vai todo mundo para a cirurgia da obesidade. Porque era um medicamento seguro, eficaz. Então, Feiproporex, Fepramona, não sei o que, tudo isso não usa em criança, aliás, não deve usar em ninguém, porque tem muito efeito colateral mesmo, e assim, é bolinha, bomba, vamos dizer, mas sibutramina não, era uma coisa legal, segura. E então fizeram essa maldade aí com a sibutramina. Então, agora é uma coisa controlada, antes era só receita branca, mas bem indicado, com indicação, a sibutramina tem efeitos muito bons. Só que nem todo mundo responde. E a gente não sabe exatamente quem vai responder ou não. Tem gente que usa e não emagrece quase nada. Tem gente que usa e é maravilhoso. Então, a gente é meio tentativa e erro. Outro medicamento que pode ser usado também para crianças maiores, a partir de 8 anos, é a fluoxetina. Ela mexe na recaptação de serotonina. A sibutramina é serotonina e noradrenalina. Então, ela tem menos efeitos colaterais, mas ela também tem menos efeito de tirar o apetite. Na verdade, o foco da fluoxetina é mais na ansiedade. Então, aquele menino que é muito ansioso e acaba descontando na comida, você pode ir por ali. Quando o menino é mais fome mesmo, eu fico brincando, é fome ou vontade de comer. É difícil separar isso, né? Mas geralmente quem chegou na obesidade, você tem as duas coisas. Você tem a sensação física de fome mesmo, eles têm mais fome. Mas outros não estão com fome, estão comendo porque é gostoso demais. Mas todo mundo tem um pouco dos dois. Então a gente tem essas opções aí. Tem, quando tem muita compulsão, eu já chamo para mim, para vir para me ajudar ali, chamo um colega da saúde mental, um neuro ou psiquiatra. Então, a gente pode tomar topiramato, por exemplo, sertralina. Aí são medicamentos que eu gosto de ter o psiquiatra comigo. E a gente tem uma medicação nova, nem tão nova aí, que é uma evolução da Ritalina, que é o Venvance. Esse tá bem famoso, né? Quase, acho que R$400, depende da dose aí. Mas ele não foi desenhado para obesidade, ele foi desenhado para TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, desatenção, mas tem um efeito no apetite que
Quando a criança é magra, é péssimo, porque ele tem que usar por conta do TDAH, mas aí o menino vira um fiapo. Alguns vão pra gente ver se dá uma suplementada para engordar. Mas quem já tem alguns traços de TDAH e tá obeso, não tem nada melhor, porque ele é excelente. E agora estão começando a ter trabalhos para usar o Venvance só como tratamento da obesidade mesmo. Porque agora entra como um efeito colateral que é bom para mim, que me agrada. Mas a Michelle falando aqui, dá muita anorexia mesmo. É o que a gente quer, né? E aí? Como primeira escolha, né? Medicamento. Então, quase na hora já. Mas comecei medicamento, e aí? E aí que é uma doença crônica, que levou anos para você desenvolver. Eu não posso usar 2 meses, 3 e parar. Não é uma pneumonia que eu trato 10 dias, 15 e pronto. Não é uma crise de asma que vai e volta. Ah, papai pediatra. Até a mãe médica moderna, papai pediatra, que estava ali. Legal. Então, tem que parar com esse preconceito. E obesidade é doença, e traz complicação, e um monte de coisa. Então, você tem pressão alta, não vai tomar remédio a vida inteira? Ah, mas eu tô bem. É. Tá bem, tira o remédio da pressão, a pressão sobe. Diabético. Ah, tô ótimo, vai parar com os comprimidos? Vai subir a glicemia. A obesidade tem esse preconceito de que tem que parar o remédio. Não é bem assim. Tem medicamentos que são a longo prazo. Talvez não para a vida toda, mas por um longo prazo. Não é que o corpo acostuma, que vicia. É uma doença crônica que requer um tratamento crônico também. E tem que desmistificar essa questão de que isso é porque é preguiçoso, porque pensa falta de Deus, porque a pessoa não... É o pecado da gula, não é nada disso. É uma doença neurocomportamental e que o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. Eu tenho que tratar, senão vai ter muitas complicações. Então, a gente tem que desmistificar isso aí. Não, só complicação de obesidade dá outra live, né? Outra live. É verdade. Aí tem gente que aí fala, nossa, também some, ou para de tomar medicação de repente. Não é assim que se faz. A gente pode ir tirando devagar. Na hora que já tiver com peso adequado, a gente vai tirando devagar. Às vezes tem que voltar a dar, e assim vai. Tudo que é doença crônica, as pessoas continuam. Aí chega na obesidade, o povo acha que não. Isso é preconceito, né? Isso é tratar a obesidade como se não fosse doença. É diferente de eu ter preconceito com obeso. Eu não tenho preconceito com obeso, vou fazer piadinha e vou constranger. A gordofobia é uma coisa que é muito ruim e que é um bullying terrível, que traz complicações grandes aí para crianças e adolescentes, adultos. Mas, por outro lado, falar, não, vamos me aceitar. Eu posso aceitar uma doença, eu tenho que tratar essa doença. Ah, não, você tem que me aceitar diabética como eu sou e eu deixo a glicemia e vou fazer cetoacidose. Não existe isso. Não me aceita com pneumonia? Não. Então, assim, não dá, né? Mas é porque interfere muito na estética também. Mas é uma doença, então a gente tem que tratar. Complicado, Eu né? acho que é porque quando a gente lida como se fosse só estética, né? Até o momento em que as pessoas lidam a obesidade só como estética, realmente vira só o preconceito. Na realidade, a gordofobia. Mas quando você lida com a doença, é aquela história, realmente, o paciente asmático, a gente tem paciente que tem que fazer uso crônico de corticoide inalatório para não ter crises, né? Então, assim, vai depender muito do estilo de vida. E quando você diz, bateu na tecla desde o começo, mudança de estilo de vida, é praticamente o resto da vida. Ou você muda mesmo e faz uma reeducação alimentar e tem um equilíbrio entre alimentação, atividade física, sono regular, ou seja, é todo um conjunto que é para a vida inteira. Porque na hora que a gente que não tem tendência à obesidade, relaxou um pouquinho, a gente percebe que engorda, né? Então, cuidar por com certeza. E isso eu deixo muito claro. Falo, olha, a tendência é sua, os quilos vão embora. Aquele volume excessivo de gordura vai embora. Mas a tendência é sua. Se você voltar para os hábitos antigos, vai engordar de novo. Não tem como, né? Vai engordar de novo. Tem várias doenças que são assim. Então, eu tenho uma alergia a camarão. Então, eu não vou comer camarão a vida inteira. Infelizmente. É verdade. Algumas coisas tem como reverter, tem outras coisas que não tem como reverter aquela tendência que você tem.
Quem sabe? Às vezes a gente no futuro vai ter aí alguma coisa diferente, uma terapia gênica, sei lá. Hoje em dia não tem. A parte da genética a gente estuda muito, mas para saber quem tem um risco maior, e eu já interferi muito rapidamente ali, mas nós não estamos longe ainda de ter tratamento gênico para obesidade. Porque a obesidade comum, entre aspas, na verdade, é uma doença muito complexa, que não tem um gene da obesidade, tem um monte de genes, cada um contribui com uma coisinha daqui, outra ali, outra ali. Então é um pouco de genes. Se você tem um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, você, na verdade, você teve um, entre aspas, um azar de ter aquela combinação menos favorável, se você entra com um ambiente que não te ajuda, ao desfecho vai ser obesidade mesmo. É o imprint metabólico, né, Renata? E volta a dizer, a gente não precisa ser refém da genética, né? Se a gente conseguir fazer essa reprogramação metabólica, muita coisa pode ser diferente, né? Então, todo mundo procurando um pediatra gravidinho aí, né? Os papais grávidos, procurar o pediatra para tentar fazer. Na verdade, era para ser um planejamento antes da gravidez, né? Isso aí. Sofia... Lembra de salvar lá. A Sofia é minha pacientinha. Magrinha. Graças a Deus, uma coisa boa. Então, vamos dar uma fechada, uma recapitulada? Lembra de salvar a live, a né? Michelle está falando. A obesidade, prevenção de obesidade começa com vocês, moçoiras das casadeiras, esses rapazes casadouros, antes de terem um bebê, terem uma vida saudável. Saiu há pouco tempo um artigo falando sobre como a alimentação do pai, na semana que ele engravida a mãe, como o esperma fica diferente. Olha que coisa. Então, assim, estão planejando ter filhos, vida saudável, para os dois. A mãe interfere culpa não é mais, mais da gente, né? E assim, se você tem uma gravidez muito complicada, o bebê nasce com uns imprints que a gente fala naquele DNA, desfavoráveis para síndrome metabólica no futuro, esse negócio é tão pesado que às vezes passa para a terceira geração. Então, assim, eu não tenho como mudar o que a minha avó fez, o que aconteceu na gravidez da minha mãe, etc. Agora, daqui para frente. Agora, quem tá aí, que ainda vai ter filho, vamos lá. Primeira coisa, vida saudável, pai e mãe. Gravidez, um momento super importante, está fazendo toda a programação metabólica do bebê. Então, nem comer coisa errada, quero engordar demais, comer porcaria, e nem ficar sem comer nada. Estresse, isso dá uma outra live, né? Então, gravidez saudável. Nasceu o bebê? De preferência, parto normal, por causa da colonização pela microbiota mais saudável. Não teve jeito? Ok. Tem até trabalhos mostrando, talvez, colocar um esfregaço dos líquidos. Ai, ai. Voltou. Amamentação. Aí tá pensando que a gente tá na hora de acabar mesmo. Tá na hora de acabar. Bota no peito e vamos mamar. Porque a amamentação previne um monte de coisa e previne a obesidade lá no futuro. Mesmo que você não tenha tido toda a gravidez, todas as coisas do jeito que a gente gostaria para garantir um programa do desenvolvimento ideal, mas a amamentação já vai te ajudar demais. Introdução alimentar, se dá uma outra live também, né? Se você introduz alimentos industrializados precocemente, açúcares, ou muito precoce, ou de quantidades erradas, você vai estar ensinando essa criança a ter um paladar diferente, ela vai gostar mais ainda de porcaria. A gente já gosta mesmo, né? Todo mundo gosta. Mas a criança que ela é exposta cedo demais a isso, pior fica o seu paladar. Isso predispõe também à obesidade. E hábitos de vida saudáveis, né, gente? Alimentação adequada para a qualidade, exercício desde sempre, desde cedo, para a gente conseguir chegar lá saudáveis, independente da genética que você tiver. Né? É verdade. E se topar com o coronavírus, você tem um fator de risco importante a menos. Lembrando, né, gente? Às vezes a gente entrou depois que a obesidade é o principal fator de risco para complicação e para morte em pessoas jovens quando se pega o coronavírus. O coronavírus mora na gordura, minha gente. Vamos ter cuidado. Gente. Aí fica tipo assim, guardando o coronavírus. Você começa a melhorar, aí ele solta mais um pouco. Deus me livre.
Ninguém Nossa quer, né? Senhora. É. Renata, amor, muitíssimo obrigada. Obrigadão, Maravilhosa, viu? foi ótimo. Vamos salvar essa live para ficar salva, porque quem não viu Nossa, pelo ainda amor de consegue Deus, tem que ver. salvar. A outra eu Vai tentei, salvar foi aí. dando confusão e não salvou, não sei porquê, ficou doida. Essa vai Não, dar foi certo. salva agora, certo? Um cheiro, a gente vai se encontrar nos próximos congressos, se Deus quiser, tá certo? Esse ano Saudade. não vai ter nada, mas o ano que vem, se Deus quiser, vai ter congresso novo. Esse ano tá tudo cancelado. Pronto, estaremos lá. Fica com Deus. Tchau, Tchau, boa tchau. Até a noite. Tchau, próxima. gente.